Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje eu tirei esse período para a gente falar sobre a prova da UAB, a primeira fase. Muitos terminam a faculdade, faz a sua graduação e chega no nervosismo por não ter feito a prova no 8º ou no 9º semestre ou até mesmo no 10º semestre. Isso aconteceu comigo porque eu dei prioridade para mim fazer o TCC bem feito, para mim fazer as últimas provas bem feitas, para mim não estar preocupada com a prova da UAB, porque se eu fosse fazer a prova da UAB junto com a faculdade, no meu entender, poderia me trazer prejuízo nas matérias, mas porque o meu foco na faculdade seria fazer a graduação. Então, eu tive essa opção. Mas, por acaso, você que vai fazer a prova agora, após a graduação, ou até antes mesmo, eu fiz a minha prova, foi da seguinte forma. Primeiro, assim que eu fiz a inscrição, eu baixei o aplicativo OAB de bolso, que você baixa ela pelo Play Store, tá? Lá tem todas as matérias que você precisa, lá tem todo o simulado de todas as provas para você estar estudando. Se você errar a questão, ele vai corrigir. E lá também tem texto que você pode estar lendo, autoexplicativo, tá? Aí o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu tirava 20 minutos por dia, somente 20 minutos por dia. E antes de tudo, vamos recapitular aqui, eu fiz uma pesquisa sobre quais matérias da prova da UAB daria mais pontuação, porque é relevante você ver isso. Tem uns que dá 8, dá 7, tem uns que dá 2 e assim sucessivamente. Então eu fiz uma pesquisa primeiro, eu fiz uma planilha, um organograma e fiz toda a pesquisa e descobri que tem 7 a 8 matérias que elas são mais relevantes, que ela dá 8 a 9 pontos de pontuação, ética, constitucional, civil, processo civil, penal, CPP e assim sucessivamente. Quando você fazer essa pesquisa, você vai descobrir que é mais relevante. Então, o que eu fiz? Toda semana eu estudava um diploma desse. Por exemplo, dia 1º de fevereiro, né, eu comecei a estudar a civil. Eu estudei só civil durante 5 dias. Na outra semana eu comecei a estudar processo civil e assim sucessivamente até eu passar todos os diplomas que eu sabia que era mais relevante em questão de pontuação. Depois disso, quando eu estava faltando 10 dias para terminar o período de estudo, para começar a prova, para ser o dia da prova, claro, eu comecei a estudar todas elas aleatórios, né? Porque para mim também dá uma pincelada em CDC, trabalhista e assim sucessivamente. Beleza. Aí eu quero falar para você uma coisa importante, que o quê? Quando você vai ler as questões, você lê primeiro com muita atenção, isso é muito importante, pessoal. Você lê com muita atenção a pergunta, lê de novo se você não entendeu, até você entender a pergunta. Aí você vai e responde, tá? Na hora que você responder deu errado, não tem problema, você pede o aplicativo para ele fazer a correção, ele vai fazer a correção. Quando ele fazer a correção, você vai ler de novo a pergunta e você vai ler a resposta certa, somente a certa. Não lê todas as perguntas, as respostas, porque aquilo pode trazer uma confusão na sua cabeça no dia da prova. Quando você lê a pergunta na prova, você vai ficar sem entender qual era a resposta certa, porque você leu todas as respostas erradas junto com a certa, entendeu? Então, na hora que você pedir o corretor para fazer a correção, você vai ler somente a resposta correta, 1 ou 2 vezes do jeito que você achar melhor, e assim você passa para a outra pergunta. Você não precisa ler de doutrina, jurisprudência, você não precisa perder seu tempo com isso aí. Comigo funcionou, pessoal. Se você ter foco, você também vai conseguir. Comigo funcionou fazer a prova estudando somente pela OAB de bolso. Tá? A OAB de bolso está disponível no Play Store, você baixa ele no seu telefone, você pode estar em qualquer lugar, na hora do seu almoço, viajando, passeando de férias, não importa, você tira o período ali, ó, e estuda. Gente, é maravilhoso. E quando você descobre que todas as respostas são os artigos do que você estudou no período da sua faculdade, você vai lembrando, parece que até ouve a voz do seu professor falando ali naquele momento. Então você não precisa ficar lendo o Vadmec inteirinho, não. Vai ler o simulado,
da prova da OAB no OAB de bolsa, que lá no Play Store você baixa ele, tá bom? Aí, o que eu fiz? Eu consegui, gente, fazer isso 20 minutos por dia. O que eu queria? Eu não queria tirar 45, 50 pontos, 80 pontos. Eu não queria gabaritar a prova. Eu queria tirar somente 40 pontos. É o que eu precisava para passar. Se você conseguir tirar 41, 42, 45 ou gabaritar a prova, parabéns para vocês, você fizer isso estudando por aqui. Então, você acelera mais, estuda mais, que você vai conseguir sim. E eu quero falar para você que na hora da prova, nos dá um nervoso tão grande que tem gente que tem que tratar com psicólogo. Até a OAB mesmo ela já orienta sobre isso, da gente ter acompanhamento. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil na hora que você pega a prova, que você vê 80 questões lá na sua frente. Você tem 5 horas. 5 horas para você fazer essa prova, beleza? Só que o que? Quando eu estava estudando, eu cronometrei as perguntas. Eu descobri que eu tinha que ter 3 minutos para cada pergunta e resposta. 3 minutos. Se você fazer isso em 3 minutos, você vai conseguir fazer com sobra e você ter um pouquinho de tempo para respirar na hora que terminar a sua prova. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar no seu relógio, vai cronometrar 3 minutos para cada questão. Se você chegou numa questão e não deu conta de responder ela em 3 minutos, você sai dela e vai embora, vai para outra, tá bom? E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, geralmente a primeira resposta que vem na sua mente é a correta. Sempre, sempre. Você pode ver que quando você coloca uma resposta certa, que na hora que você vai passar ali pro gabarito, que você quer corrigir, você lê a pergunta e quer corrigir de novo, você troca, você pode ver quando você vai corrigir, você tinha acertado na primeira resposta que você tinha colocado. Sempre aconteceu comigo, a primeira resposta que vem na minha mente, 100% é a correta. Então, o que acontece? Cronometra o seu tempo para você estudar as perguntas, tá bom? Tá dando reflexo aqui no meu óculos. As respostas, ela tem que ser 3 minutos. Para você dar conta de fazer sua prova. Então, você pegou sua prova, você coloca o seu nome, tá? Você se identifica primeiro. Caneta preta ou azul, leva 2, para não correr o risco de uma perder a tinta, não querer mais escrever. Não precisa ficar travado, tipo assim, engessado, não pode olhar para um lado nem para o outro, né? Porque muitas vezes a gente fica com medo do fiscal tá achando que você tá colando, alguma coisa assim. Tá bom? O que você vai fazer? Você coloca o seu nome na prova. Confira o seu CPF, que sua prova vai vir com o seu nome. Confira tudo, vê se tá tudo certinho. Tira aquele período ali de 5 minutos para você relaxar, respira fundo, pensa. Se você tem alguma crença, ora, peça ao Deus que você acredita para te dar uma graça, para você manter sua paciência. E ali você começa a fazer a sua prova. Lê a pergunta, lê de novo e vai nas respostas, tá bom? Se você tiver dúvida, saia dela e vai fazer as outras, mas eu tenho certeza, se você seguir todos os detalhes que eu tô te falando aqui, você vai bem na sua prova, tá bom? Então, esse é meu vídeo de hoje. Se eu ver se eu esqueci de alguma coisa importante para falar aqui. Outra coisa, o aplicativo do Play Stories, as questões, elas são atualizadas de tempo em tempo. Você não vai estar estudando, tipo assim, não estou falando que a questão é atualizada, não. As respostas que são atualizadas. Por quê? Porque as nossas leis, elas se mudam de tempo em tempo e muitas vezes tem decreto, tem lei complementar. Então, o Play Store, você pode ficar sossegado que você vai estar estudando todo o material atualizado, tá bom? Olha, não estou fazendo propaganda para ninguém, eu só quero compartilhar para você que eu estudei pelo aplicativo OAB de bolsa e deu certo. Fique com Deus.